Muito bem, pessoal. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, porque esse momento é um momento em que nós precisamos nos cuidar. Não tem como nós estarmos despercebidos. Temos que ser obedientes para que tudo que venha acontecer seja verdadeiramente do agrado do Senhor, mas que não seja por nosso descuido, que não seja porque estejamos desobedecendo as ordens sanitárias que estão sendo passadas para nós, né? Então, que todos estejam se cuidando, principalmente aqueles que estiverem no grupo de risco, porque a coisa está muito séria. Nós vamos continuar aí, vamos fazer a nossa segunda aula nesse formato de videoaula e vocês vão acompanhar comigo dentro do tema heresiologia o assunto relacionado a uma heresia, mas que se tornou tão grande, com um número tão grande de adeptos, que passou a ser chamada de religião, que é o budismo. Então acompanhem aí comigo, a gente vai passar os slides e eu vou estar comentando e narrando os slides para que vocês possam acompanhar. Não esqueçam também de pegar o livro de vocês e acompanhar no livro o ponto 3, o ponto 3 do tópico 3 do texto da nossa apostila, né, do nosso livro, dentro do tema heresiologia, que é a disciplina que nós estamos ministrando para vocês, tá? As 5 maiores religiões do mundo, como já falamos em aula anterior, são cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo. Então, pessoal, página 109 do livro de vocês, nós vamos falar sobre o ponto 3.3, budismo. O budismo é uma religião com um sistema ético e filosófico originário da região da Índia. Ela foi criada por Siddhartha Gautama, que viveu possivelmente entre os anos de 563 a 483 a.C. Ele ficou conhecido popularmente como Buda, que significa o iluminado, e ele criou o budismo por volta do século 7 a.C. Esse cara aí bonito abaixo aí, menos bonito do que eu, mais bonitinho, é o Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda é considerado pelos seguidores da religião como sendo um guia espiritual e não um deus. Desta forma, os seguidores podem seguir normalmente outras religiões e não apenas o budismo, dando assim margem para o politeísmo, que é a adoração a vários deuses. Sendo assim, você pode ser, por exemplo, um espírita e também ser um budista, ou seja, você pode ter qualquer religião, mas acreditar nas filosofias do budismo. Então, sendo assim, o budismo não deixa de ser um politeísmo, porque dá margem para que você adore qualquer deus, independente de aceitar ou de aderir às filosofias do budismo. Vamos lá, vamos à história do budismo. Aos 29 anos, Siddhartha Gautama, ele resolveu sair de casa. Chocado com a doença, com a velhice e com a morte, ele partiu em busca de uma resposta para o sofrimento humano. Então ele se juntou a um grupo de ascetas, que são aquelas pessoas que gostam de fazer sacrifícios, aquelas pessoas que fazem autoflagelo, porque acham que o corpo precisa ser mortificado. O Buda estava tentando achar uma resposta para suas dúvidas espirituais e ele então se junta a esse grupo de pessoas, achando que com este grupo ele talvez tivesse a resposta para as dúvidas que estavam dentro da sua alma. E aí, junto com esses ascetas, ele passou 6 anos jejuando e meditando e buscando uma resposta para suas dúvidas. Aí, durante muitos dias, a única refeição dele era um grão de arroz por dia. Aí, após esse período, ele estava cansado dos ensinos do hinduísmo e ele, sem encontrar as respostas que procurava, ele resolveu então se separar deste grupo. Depois de 7 dias que o Buda ficou sentado debaixo de uma figueira, ele diz ter conseguido a iluminação, que segundo ele é a revelação das 4 verdades, as 4 nobres verdades do budismo.
Quando ele contou essa experiência para os seus 5 amigos, eles então o denominaram como Buda, que significa iluminado em sânscrito. E assim ele passou a pregar sua doutrina pela Índia. Aí todas as pessoas que estavam desiludidas pela crença hindu, principalmente os da casta baixa, deram ouvido a esta nova faceta de Satanás. E como todos os outros fundadores religiosos, o Buda foi deificado pelos seus discípulos após sua morte com 80 anos. Bom, agora vamos falar sobre a prática de fé do budismo. O budismo consiste no ensinamento de que para superar o sofrimento é preciso atingir o nirvana. Esse nirvana é um estado total de paz e plenitude pregado pelo budismo. Para isso, eles têm que ter uma disciplina mental, uma forma correta de vida. Seguindo esses passos, eles conseguem chegar então ao nirvana. Eles também creem na lei do karma. Segundo essa lei, as ações de uma pessoa são determinadas pela sua condição de vida no futuro. Ou seja, depende do que a pessoa faz aqui na Terra, ela vai ter uma condição de vida no futuro, através de outras reencarnações, e assim ela vai evoluindo a partir do momento em que ela vai reencarnando em várias outras vidas. Essa doutrina ela é baseada nas 4 grandes verdades de Buda. As 4 nobres verdades do budismo são: primeiro, reconhecer que a dor é universal. Reconhecer que a causa da dor está no desejo de coisas que não podem satisfazer o espírito. E o sofrimento extingue-se quando o homem renuncia a esses desejos. A 4ª verdade é que a raiz desses desejos se origina da ignorância, sendo a sabedoria o melhor caminho para dominar a dor. Os 8 passos do budismo. Primeiro, compreensão correta. A pessoa deve aceitar as 4 verdades e os 8 passos de Buda. Segundo, pensamento correto. A pessoa deve renunciar todo o prazer através dos sentidos e todo o pensamento do mal. 3. Linguagem correta. A pessoa não deve mentir, enganar ou abusar de ninguém. Comportamento correto é o 4º passo de Buda. A pessoa não deve destruir nenhuma criatura ou cometer atos ilegais. O 5º passo de Buda é o modo de vida correto. O modo de vida não deve trazer prejuízo a nada ou a ninguém. 6º, esforço correto. A pessoa deve evitar qualquer mau hábito e se desfazer de qualquer um que possua. 7º, desígnio correto. A pessoa deve observar, estar alerta e livre de qualquer desejo e da dor. 8. Meditação correta. Ao abandonar todos os prazeres sensuais, as más qualidades, alegrias e dores, a pessoa deve entrar nos 4 graus da meditação, que são produzidos pela concentração. Então vamos falar agora sobre a teologia do budismo. O que eles acreditam em termos de doutrina, em termos doutrinário? Vamos ver a filosofia do budismo, o que ela nos fala a respeito da divindade. Não existe nenhum Deus absoluto ou pessoal no budismo. A existência do mal e do sofrimento é uma refutação da crença em Deus. Os que querem ser iluminados necessitam seguir seus próprios caminhos espirituais e transcendentais. O que eles acreditam a respeito do homem, da doutrina do homem, a antropologia? Eles creem que o homem não tem nenhum valor e sua existência é temporária. Qual é a crença do budismo em relação à salvação, à alma do homem e o caminho? Em relação à salvação, eles creem que as forças do universo procurarão meios para que todos os homens sejam iluminados, ou seja, que todos os homens sejam salvos. Em relação à alma, o budismo acredita que a reencarnação é um ciclo doloroso, porque a vida se caracteriza em transições. Todas as criaturas, segundo o budismo, são ficções. E qual é a crença deles em relação ao caminho? Eles acreditam que o impedimento para a iluminação é a ignorância, e deve-se combater a ignorância lendo e estudando. Quanto mais sabedoria se adquire, mais se combate
as coisas erradas, mais se combate o mal e mais próximo está do nirvana, ou seja, mais próximo está do estado perfeito. Bom, segundo a posição ética do budismo, existem 5 preceitos a serem seguidos no budismo: proibição de matar, proibição de roubar, proibição de ter relações sexuais ilícitas, proibição do falso testemunho e proibição do uso de drogas e álcool. Bom, segundo o budismo ainda, a pessoa ela pode meditar em sua respiração, nas suas atitudes ou em um objeto qualquer. Isso quer dizer que através da concentração a pessoa pode esquecer dos seus problemas temporariamente, ela pode esquecer de uma dor e com isso ela vai atingindo uma iluminação superior. E quanto mais ela experimenta isso, quanto mais ela se exercita nessa meditação e nessa concentração, mais ela vai se aperfeiçoando, mais ela vai se iluminando segundo as crenças do budismo. Em todos os casos, o propósito é se livrar dos desejos e da consciência do seu interior. Bom, agora nós vamos falar em algumas verdades bíblicas que refutam o budismo. Depois de nós apresentarmos para vocês qual é a crença deles em relação a Deus, falamos que eles creem que existam vários deuses e eles não se contrapõem aos deuses das outras religiões, desde que você siga as filosofias do budismo para chegar a um aperfeiçoamento. Porém, a Bíblia, ela nos fala a respeito de Deus, que ele é um Deus uno, mas porém trino. O que isso significa? Que Deus, ele é uma única substância que subsiste em 3 pessoas distintas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas num único Deus. Então essa é a crença da Bíblia, que a Bíblia prega a respeito de Deus e é aquilo que nós apresentamos quando nós falamos da teologia bíblica. A teologia bíblica também nos traz o ensinamento a respeito de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Segundo a teologia, nós cremos que Jesus nasceu de forma virginal, morreu por nossos pecados, em substituição a nós, ou seja, uma morte vicária e expiatória, que ele ressuscitou ao 3º dia de forma corporal e em sua ascensão gloriosa aos céus, ou seja, que Jesus, depois dos dias que ele ficou, depois de 40 dias que ele ficou aqui na terra, já ressuscitado, ele subiu aos céus e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. Quem é o Espírito Santo segundo a teologia bíblica? O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. A Bíblia nos apresenta ele como Consolador, também aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E aquilo que nós sabemos a respeito do Espírito Santo é aquilo que Jesus ministrou a nós. O que a Bíblia nos diz a respeito do homem e o que nós cremos em relação a ele? Nós cremos que Deus criou o homem iguais em méritos, porém opostos em sexo, ou seja, Deus criou homem e mulher que são iguais na questão de méritos, perfeitos na sua natureza física, psíquica e espiritual. E o homem responde ao mundo em que vive e ao seu Criador através dos seus atributos fisiológicos, naturais e morais, que são inerentes à sua própria pessoa. Mas cremos também que o pecado destituiu o homem dessa posição inicial, essa posição primática que Deus lhe deu, tornando então este homem depravado moralmente, morto espiritualmente e condenado à perdição eterna. Toda a nossa crença vem daquilo que a Bíblia nos diz ser a verdade, porque nós cremos na inspiração verbal, divina e plenária da Bíblia Sagrada. Ela é a nossa única regra infalível de fé para a vida e para o caráter do cristão. A Bíblia também nos fala da realidade do pecado. O pecado, como um vírus mortal, ele passa de pai para filho. Desde o momento em que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado ali no Jardim do Éden, todos nós fomos sujeitos a pecar. E através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo, nós podemos ficar livres deste pecado. Mas é preciso para isso acreditar
no sacrifício expiatório, sacrifício que ele fez por nós de forma vicária e de forma expiatória, para que nós pudéssemos ser salvos. Somente através do arrependimento e na fé do sacrifício vicário de Jesus, nós podemos ser salvos do pecado. Em relação ao céu e inferno, a Bíblia nos fala que nós teremos um juízo vindouro, ou seja, nós temos dois destinos, ou céu ou inferno. Não existe meio termo, não existe purgatório como prega a Igreja Católica. Nós acreditamos que as nossas ações, aquilo que nós tivermos feito aqui nesta terra, e também a fé que nós depositamos em Jesus, é ela que vai garantir a nossa salvação. Se nós descredenciarmos-nos através da desconfiança, através da apostasia ou da negligência à graça do Senhor Jesus Cristo, nós não obteremos o céu, mas nós estaremos, infelizmente, sendo lançados no lago de fogo ardente, que foi criado, infelizmente, para o diabo e para os seus anjos, mas que nós, se não seguirmos e se não mantivermos a fé na graça do Senhor Jesus Cristo, estaremos destinados também a este lugar terrível e doloroso. Com relação à salvação, através da Bíblia, nós cremos que ela é uma realidade que se concretiza nas nossas vidas a partir do momento em que nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, essa salvação torna-se presente na nossa vida. Enquanto nós permanecermos fiéis e crendo na graça do Senhor Jesus Cristo, essa salvação será também uma salvação futura, pois nós gozaremos da eternidade com Cristo. Tudo isso nós recebemos gratuitamente da parte de Deus, através da sua graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Por aqui nós encerramos essa videoaula de hoje, dentro do que foi proposto aí no livro de vocês, a respeito do budismo. Logo, logo nós estaremos também postando uma outra aula. Espero que todos vocês tenham compreendido, porque além daquilo que está proposto no livro, nós também usamos algumas fontes, puxamos da internet e pedimos que Deus possa abençoar a vocês nesses momentos terríveis que nós estamos vivendo e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.